Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Mas eu acredito que os autores ali que desenvolveram todo o roteiro, eles entenderam algo. E tem uma passagem ali no The Chosen, na temporada 4, onde Jesus ele ressuscita Lázaro. E aí depois estão lá, os dois conversando e tal, tentando, né, Lázaro provavelmente tentando entender tudo o que tinha acontecido. E Lázaro pergunta para Jesus, mas por que eu? Jesus olha para ele, não é porque, né, agora não lembro, mas contextualizando, né, direito a fala dos atores ali, mas não é questão de ser porque eu, e sim para quê? Para qual propósito nesse momento, né, aconteceu contigo? Então, o Senhor, ele tem um propósito a ser cumprido. Em todos os momentos, não se trata de nós unicamente, muitas vezes acontece algo com nós, né? Mas por que comigo? Ou algo bom, ou algo ruim, né? Por que comigo? Por que podia ter acontecido com outro, podia ter sido assim, podia ter assado, mas eu acredito que a pergunta deve ser para quê? Para quê, Senhor? Nesse tempo se cumpriu isso. A gente muitas vezes não entende, e a gente vem entender tempos depois, anos depois, ou de repente entendemos no momento. Mas a questão é para quê? Para quê? E não por que eu, por que comigo? É difícil muitas vezes, principalmente quando é algo ruim que acontece com nós. Mas por que comigo? Aquele cara faz isso, aquilo, aquele outro. Ele merecia isso. Por que comigo? Não entendemos os desígnios do Senhor, a vontade do Senhor e o propósito do Senhor. Mas, alegremente, ou pelo menos nos submetemos em resposta ao seu propósito. E é interessante como o Espírito Santo vai guiando, né? Assim como guiou Paulo até chegar em Roma, teve todo o naufrágio, teve picada de cobra, e, né, o pastor Pedro brincou, só abanou assim, né, no fogo e deu, né, propósito. Se o Senhor te levanta, se o Senhor te chama, Ele te leva e te conduz àquilo que Ele te propôs. É certo que ele, eu acredito assim, né, pela experiência bíblica, se a gente for ver todo o relato e toda a história do Senhor, através desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver, e com nós, né, a experiência, sim, eu acho que cada um de vocês já teve também, quando ele chama alguém, ele não mostra toda a trajetória. Ele não mostra, tu vai passar por isso, tu vai passar por essa dificuldade, tu vai passar por aquele confronto, tu vai passar por aquela situação, né? Mas ele simplesmente te chama e diz, eu vou estar contigo. Agora, vamos dar um passo de cada vez, vamos dar um passo de fé. Eu vou estar contigo, vou estar te conduzindo. Vai ter luta, vai ter desafio, vai ter alegria, vai ter momentos bons, vai ter momentos descontraídos, vai ter momentos de tensão, mas eu vou estar contigo. Vou estar contigo. Propósito. A questão é ouvir, entender e submeter-se à sua vontade e ao seu propósito. Lá em Esther também, se tu quer abrir, Esther 4,16, a gente vai entender aquele contexto todo ali, né? Esther, então, ela foi eleita ou escolhida a rainha, né? E de um povo que não era seu, de um povo que não era do Senhor, mas foi eleita rainha. E naquele contexto ali, o seu tio, né, o Mardoqueu, ele acabou não se rendendo, no caso, eu acho que é Amã, né, o seu opositor naquele momento, ele acabou não se rendendo ao decreto, né, de que ele precisaria se prostrar, enfim, né,
E logo ali o seu opositor, ele começou a perseguir o tio da Esther. Simplesmente começou a perseguir e, consecutivamente, por raiva, por rancor e por desonra ao seu ego, ele começou a perseguir o povo do seu tio. E então o Mardoqueu, ele levou isso a Esther, e a Esther estava de boa, estava tranquila no seu palácio, no seu reinado, não estava nem sabendo daquilo que estava acontecendo, e levou para ela, né, a situação. E ela ficando sabendo ali de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Primeiro estava assim, não, né? O relato bíblico diz, tu contextualizando, não entendeu direito, não vai dar nada, tá tudo certo. Mas depois ela veio entender e disse o seguinte, lá no Esther 4,16: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Porque na época quem entrasse, ou melhor, o estabelecimento daquele rei ali, do seu marido, era, mesmo se a rainha entrasse lá no saguão principal, lá, sem autorização ou sem que o rei a chamasse, ela era passiva de morte, a menos que ele levantasse o seu cetro, né, em favor. Então, não, peraí, deixa entrar. Então, ela correu o risco, né, de ir até aquele rei, mesmo que ele não tivesse chamado, e entrou lá onde ele estava, no saguão dele lá, no seu trono, e disse assim, ó, se tiver que morrer, morrerei. Então ela entendeu o propósito. Ainda o tio dela disse para ela, olha, quem sabe não é para isso que o Senhor te colocou como rainha, para salvar o teu povo, para salvar o povo do Senhor. Quem sabe não é para isso. Aí ela entendeu o recado. Foi, né, se pôs em risco de morte. Se tiver que morrer, morrerei. Ainda esses dias eu estava usando essa camisa, o irmão disse, eu não ia usar essa camisa. Bom, ok, justamente sobre o Esther 4,16, sobre propósito. Se tiver que morrer, morrerei. É forte. Precisa ser um homem e uma mulher do Senhor para se comprometer dessa forma. É forte. Quantos desafios e quantas lutas vêm e tentam te... Não, isso aqui não é para mim. Não, isso aqui é muito forte. Não. Esse posicionamento aqui, não. Eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de regra, não estou falando de lei. Estou falando de propósito. De intencionalidade. De sermos intencionais naquilo que o Senhor nos chama e nos levanta. Como cristãos, em primeiro lugar como filhos, como imitadores de Cristo. O propósito, queridos, é mais importante que nós, sem dúvida. O propósito do Senhor para as nossas vidas, não só para as nossas vidas, mas para esse universo inteiro é mais importante do que nós. Nós somos tão importantes e tão especiais para Ele, a ponto de que Ele deu o seu Filho por amor a nós. João 3,16. Somos tão importantes, tão especiais para Ele. O Filho se sacrificou por amor a nós. Somos tão importantes. Quando Ele foi assunto ao céu, Ele deixou o seu Espírito para nos consolar, para nos guardar, para nos conduzir e derramar sobre nós o seu poder, a sua graça e unção. Nós somos tão importantes. Mas o seu propósito ainda é mais importante que nós. Conseguimos entender isso até aqui? Amém? 1 Samuel 3,10.
Aqui também, né, no contexto ali, ele está com Eli. Ana, sua mãe, não podia ter filhos e fez um propósito com o Senhor, que se ela tivesse filho, ela iria consagrá-lo ao Senhor. E assim o fez quando nasceu, né, criou um tempo, e depois, então, ela levou para o profeta Eli, então, não só criá-lo, mas prepará-lo, né, para o ministério, para o chamado que o Senhor iria conduzir. Certamente Eli também não sabia que ele iria substituir ele até então, provavelmente ele esperava que os seus filhos fossem colocados em seu lugar, mas o Senhor não quis assim, a gente sabe a história. Mas a questão toda é 1 Samuel 3:10. Então lá diz o seguinte: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, né? Ele estava dormindo, ele junto com Eli, eles dormiam perto ali um do outro, pelo que dá para entender. E ele pensava que era Eli que estava acordando ele, chamando ele. Então, 2 vezes foi até Eli. E o Eli, na segunda vez, disse: olha, se de novo te chamar, tu fala o seguinte. Então, chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Então, Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Fala, pois o teu servo está ouvindo. Quando o Espírito Santo nos chama, quando o Espírito Santo fala com nós, será que nós estamos compreendendo a sua voz, entendendo que é Ele e dizendo: fala que teu servo ouve? Isaías também, Isaías 6:8. Estava uma bagunça aquele tempo ali de Isaías, né? O povo se misturando com outros povos, enfim, estava um caos naquele momento ali. Isaías 6, capítulo 6, versículo 8. É interessante, assim, algumas vezes, né, conforme a gente vai andando e se relacionando, e esse é o ponto que nós queremos chegar também, é o relacionamento com o Espírito Santo, né, como ele vai pensando aí, como ele se relaciona, como tu te relaciona com ele, como tu te relaciona com o Pai, como é o teu relacionamento com ele, né? Em alguns momentos, como ele vai falando, como a gente vai conversando, né, a minha experiência com ele é diferente da tua. Possivelmente alguns, né, têm a mesma frequência de se relacionar, né, outros diferentes, né, mas não que ele se limita a nós, mas ele ele quer que seja assim, ele entende as nossas debilidades e relaciona muitas vezes conforme a gente entende ele. Nunca é um padrão, é assim e deu. Mas Isaías 6:8, também nesse contexto de bagunça, diz o seguinte: então, Isaías falando, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Então, eu estou trazendo alguns relatos bíblicos de como o Senhor fala com os seus, de como ele chama, como ele levanta. Aqui são chamados específicos, né, para algo específico, mas no teu dia a dia, vai mentalizando, vai lembrando aí como tu te relaciona com o Espírito Santo. Indo para o trabalho, no trabalho, em casa, em situações simples do dia a dia. Eu vou dar de repente, alguns exemplos aí no meio. Por exemplo, esses dias eu estava tomando banho e lá em casa a gente tem água de poço e eu tenho compressor a óleo. E aí
Espírito Santo me deu um toquezinho, né? Troca o óleo. Tá na hora de trocar o óleo, enfim, porque eu ainda sou meio bagunçado com isso e não lembro de ficar trocando. E ainda, na minha ignorância, dá uma seguradinha, né? Mas existem questões espirituais, existem questões naturais, né? E ainda teve a misericórdia de dar um toquezinho e passou aquele dia. No outro dia, pifados. Né? Vamos pedir compressora emprestada, vamos correr, vamos ter que trocar, enfim. Mas são coisas, sabe, que a gente entende, né? No meu caso, eu entendo que são toques do Espírito Santo, né? Mas é uma memória que tu teve e tal, né? Uma memória cronológica. No meu caso, eu acho que não. Mas tem tantas questões, né? Por exemplo, uma condução, ou mesmo quando a gente vai pedindo uma instrução para o Espírito Santo de como agir de determinada forma, né? De como fazer determinada coisa. Né? Quando ele vem e consola, quando ele vem e me confronta, quando ele vem e me mostra, ó, tá, tem isso aqui, cara, vamos lá? Qual é que é o meu posicionamento? Ou é verdade, o Espírito Santo está me mostrando isso aí, eu preciso me arrepender? Ou se tu está num momento de tensão, de luta, de amargura, quando ele vem e te conforta e te consola, que só ele pode fazer. Muitas vezes não há palavra suficiente para te confortar, para te consolar, e só ele pode fazer. E ele vem com o seu amor, com o seu consolo, com a sua graça. Esse é o nosso amado Espírito Santo. Aquele que Jesus enviou quando ele foi assunto aos céus, para nos consolar, para nos orientar, para nos exortar, para nos guiar, para nos conduzir. Como está sendo, né? Por exemplo, exemplos meus que eu estou dando, experiências minhas, né? De como funciona, né? Na minha pequenez, assim, né? De como a gente se entende, de como a gente se relaciona. Tem um momento de, em algum lugar, compartilhar uma palavra. Para mim, funciona bem diferente da minha esposa. Né? Por exemplo, depois até a gente combinou, ela vai falar um pouco de como funciona com ela, de como ela se relaciona com o Espírito Santo. Mas para mim, tá branco. Pensa num negócio branco e de repente assim, vamos compartilhar em tal dia alguma coisa, enfim. Para mim, né, é como se fosse um download assim. Simplesmente vem o assunto, vem o que trazer, o que falar. Né? Ele não me mostra, não me aponta o que cada um vive. Né? Mas ele normalmente me traz o que falar, como se fosse um download, do zero. Né? Me traz o assunto e vai me trazendo alguns exemplos. Então a gente relaciona assim nessa área também. Funciona comigo dessa forma. E, enfim, queria trazer também ali o contexto de Lucas 10, 38 a 42. Eu acho que eu misturei um pouco aqui, mas tudo bem. Vai fazendo esse exercício mental aí. Como a gente se relaciona? Como eu me relaciono com o amado Espírito Santo? Como é o nosso relacionamento? Como é o nosso trato? Esse contexto aqui é o contexto tão conhecido e famoso de Marta e Maria. Diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta,
Você está preocupado e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Então, e esta não lhe será tirada. Aqui, se nós for fazer uma contextualizar, a gente vai ver também, em momento algum, disse que Maria era preguiçosa. Em momento algum, disse que Maria também não fazia as atividades assim como Marta. Em momento algum do texto diz isso. No entanto, aquele momento, Maria entendeu que era o momento de se assentar aos pés de Jesus. Era o momento de se aquietar diante de Jesus, de ouvi-lo, né, de respirá-lo, Ela entendeu isso. Esse lugar é um lugar de relacionamento, em primeiro lugar. A gente já tem visto, aprendido e escutado muito aqui sobre isso. Lugar de relacionamento. Também, em Mateus 11, 28 a 30, nos mostra que também é um lugar de descanso e cura. Quantas vezes nós estamos cansados, né? Quantas vezes a gente está machucado com alguma situação, com algum irmão, com algum líder, com alguma coisa qualquer. Vamos agora falar só sobre nós aqui da congregação. Quantas vezes a gente está machucado? E como é melhor, né, eu simplesmente me isolar, cair fora, deixa que o negócio então, né, exploda, deixa que isso eu não quero mais saber porque eu estou machucado, estou ferido. Falaram de mim, fizeram isso, fizeram aquele outro. Mateus 11, 28 a 30. Jesus diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ali aos pés de Jesus, com Jesus, no melhor lugar, na boa parte, também é um lugar de cura, também é um lugar de descanso. Para aqueles que estão agitados, inconformados muitas vezes, se sentindo maltratados de repente, Jesus quer te curar. É tempo para isso, querido, é tempo de te assentar com Ele e permitir a ação do Espírito Santo na tua vida trabalhando, te fortalecendo, te renovando, te restaurando e te restabelecendo. Também é um lugar que o Espírito Santo nos leva a negar a nossa vontade. Também é um lugar. Tu vê quanta coisa tem nesse lugar? Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas é um lugar de descanso. Como agora ele me... Tá, vamos lá, tu quer me seguir? Tu quer estar comigo? Tu quer também estar na boa parte? Também negue-se a ti mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Seja como eu. Onde a minha vontade é fazer a vontade do Pai. É cumprir o seu propósito. Para esse tempo, para esse momento, existe um propósito. Existe um objetivo. E Jesus cumpriu. Tu quer segui-lo? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz.
Ele te cura, Ele te limpa, Ele te restaura, Ele te anima, Ele te fortalece, Ele te faz afago. Nós precisamos muitas vezes do afago do Espírito Santo. Nós precisamos. Nós temos uma alma, nós temos sentimentos, emoções, desejos e vontades que muitas vezes elas são justas, elas são vontades, né, boas. Nós temos isso. Ele nos fez assim, Ele nos criou assim. Mas de tudo isso, também Ele nos chama a negar a nós mesmos, a nossa vontade forte, de principalmente, como a gente está falando de propósito, como a gente está falando de relacionamento com o Espírito Santo, de negar a nossa vontade que nos leva para longe do propósito dele. Negar a nossa carne, nosso comodismo. E também, em Mateus 28, 18 a 20, a gente vai ver, eu vou lendo, tá? E vocês vão achando aí. A gente vai ver que também, nesse lugar, ele nos comissiona. Ele nos comissiona. Ou seja, ele nos chama para algo, né? Que vai ser N. Então, Jesus, aproximando-se deles, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, então essa autoridade que eu recebi, agora, portanto, eu passo para vocês: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesse lugar de relacionamento, e só nesse lugar, só para os seus, ele consegue estender essa palavra. Esse poder que eu recebi, eu dou para vocês, agora vão. Sejam meus imitadores, neguem-se a si mesmo. Vão, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o excepcional de tudo isso, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? A única coisa, gente, que não existe nesse lugar, a única coisa, esse pelo menos é o meu ponto de vista. Não quero trazer nada assim, mas esse lugar não é um lugar de estagnação e comodismo. A única coisa que tu não vai encontrar nesse lugar é estagnação e comodismo. Porque é um lugar de extremo movimento. Ele te abraça, ele te cura, ele te recebe, ele te ama, ele te afaga. Mas ele também te chama, te mostra, ó, vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Nega-te, né? Nega-te a ti mesmo, nega a tua vontade, vamos lá. Espírito Santo te trazendo a ser parecido com Jesus, a ser parecida com o Filho. Vamos lá. E não tem comodismo nesse lugar. Porque ele te levanta, ele te envia e ele te quer em constante movimento. Não na força do teu braço. É o exemplo claro de Marta. Marta estava agitada, não sabia o que fazia, né, para agradar. Não é essa a questão. E a gente muito tem ministrado ou recebido a ministração em relação a isso. Não é essa a questão. Mas a questão está em não ir para um outro extremo de comodismo e estagnação. Não. Eu estou na melhor parte. Então aqui tá bom. Só afago, só consolo, só comunhão, só bênção. Preciso dizer que tu não está na melhor parte. Tu não entendeu a melhor parte. Eu não entendi a melhor parte. Então nós não entendemos se a gente pensa assim. Queria convidar minha esposa. E queria que tu também fosse mentalizando. É o momento onde a gente vai pregar junto agora. Ela vai falar um pouquinho de como ela se relaciona com o Espírito Santo, né? Tem esse relacionamento.
E depois também gostaria de te encorajar a fazer o mesmo, já que hoje é um momento tão especial. Tem ceia hoje? Tem ceia hoje. E então, de nós nos edificarmos e sabemos também pela palavra que cada um tem. Bom dia, irmãos. Não se preocupem que eu vou tentar ser bem sucinta, tá? Bem rapidinho aqui. O Estevão pediu para compartilhar como Deus se relaciona e como a gente se relaciona com Ele. E eu, a minha parte, assim, a gente sabe que Deus comunica o tempo todo com a gente, né? O tempo todo Ele fala, a gente fala com Ele. Não tem como separar, né, a oração de todas as formas como o Senhor comunica, porque a gente está o tempo todo falando com Ele e Ele falando conosco. Mas, comigo, desde que eu nasci de novo e comecei um relacionamento com Ele, desde pequeno, eu nunca tive as historinhas da Bíblia, assim como o Estevão, ou talvez vocês tiveram, de aprender as historinhas do Antigo Testamento. Eu não tive isso. Então, quando eu nasci de novo, ali, acho que 16, 17 anos, eu tive acesso à Bíblia e, na Palavra de Deus, eu mergulhei ali naquelas histórias e Deus, uma coisa que me chamou muita atenção. A minha mãe está aqui, ela sabe, né? Deus teve muito trabalho, ainda tem comigo, mas Ele começou a me lavar pela Palavra. E eu vim muito carregada do mundo, assim, né? De muita rebeldia, muita coisa. E Deus começou a falar comigo, logo no começo. E já começou me corrigindo, e eu achei aquilo o máximo, porque Deus estava falando comigo. E eu, desde ali, eu tenho uma coisa com a palavra. Né? Dificilmente eu passo um dia sem ler. Ela me alimenta, ela me lava, me restaura, Deus fala muito comigo, eu consigo identificar muito claramente quando Ele fala comigo através da palavra. Ele pode falar através de uma impressão, através de uma pessoa, através de qualquer coisa que Ele quer, eu entendo. Mas quando chega o meu tempo ali com Ele, eu digo, Senhor, me confirma, fala comigo na palavra. Eu me sinto segura porque foi assim comigo desde o começo. A gente não limita, mas comigo eu tenho uma coisa assim com a palavra. Eu consigo experimentar aquilo que diz em Salmo, né, que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E o Senhor, Ele vai falando comigo e eu me sinto segura com a palavra dEle, né? E quando a gente chega diante do Senhor, naquele tempo que a gente vai ter ali com a palavra, com o coração com sede e fome, de conhecer, de se relacionar, de ver o que Ele tem para falar conosco, e a gente também, por isso não tem como separar da oração, né? A gente ora e tem esse tempo com a palavra. Quando a gente vai com esse entendimento de sede e fome do relacionamento com Ele, é como se a gente abrisse, vira uma chave, tu acessa riquezas, tu acessa tesouros escondidos, tu acessa coisas que, se a gente for ler de uma forma corrida, ou com pressa, ou pensando na conta para pagar, do compromisso que tem para fazer depois, tu não vai acessar. Mas quando tu vai, vamos, nosso tempo, Senhor. É pouquinho, é muito, mas é o nosso tempo. E aí tu acessa algumas coisas que, de forma, se não fosse assim, tu não acessaria. E o Senhor fala coisas bem interessantes nesse tempo com a gente, mas nem sempre Ele fala coisas muito extraordinárias. Mas tu sempre vai sair dali alimentado. Tu sempre vai sair dali fortalecido. Quantas vezes Ele enxuga as nossas lágrimas ali? Com a palavra, com o relacionamento. É vivo, é o verbo vivo que tu tá ali com Ele. E funciona de uma forma muito simples, muito prático. E a gente vai aprendendo, o Abel falou num culto, aquele culto que ele falou, né, no dia ali que vocês estavam falando, que a gente nunca deve usar a palavra como um amuleto, né? Tipo assim, eu vou para a palavra e buscando uma direção de Deus para isso, mas só para isso. Depois que Deus me deu a direção, porque eu quero ser bem-sucedido naquilo, já consegui o que eu queria, então deu. Não, não é isso. Mas a gente aprende, ao longo da nossa vida, a submeter tudo a Ele. Todas as coisas, todas as decisões, todos os planos, tudo a Ele, junto nesse tempo. Né? Porque a gente chega para Ele e fala como a gente se sente. Se a gente está angustiado, a gente fala. Se a gente está feliz, a gente fala. A gente coloca tudo ali. Inclusive planos, sonhos, projetos. Tudo a gente coloca ali.
e ele fala conosco. E por isso que o Estevão pediu para eu compartilhar, bem rapidinho, uma situação que aconteceu recentemente comigo, e alguns sabem, e nesse tempo com o Senhor, a gente vai submetendo tudo a Ele. Quando Ele mandou eu estudar, né, depois de 16, 17 anos parado, eu não queria, não tinha intenção nenhuma, Ele mandou, eu obedeci e fui e estudei. E só quando chegou na metade da faculdade, eu comecei a pensar, o que Deus tu tem para mim mais específico, né? Que eu me direcione de uma forma mais específica depois. E eu descobri, na metade da faculdade, não é uma especialização, mas é uma modalidade que se chama osteopatia. Não sei se vocês conhecem, não tem nada de misticismo, é terapia manual com a mão. E eu, mais 5 anos e meio de estudo, mas não tinha problema. Eu queria muito aquilo, porque quando eu descobri, nunca fui no osteopata, mas quando eu descobri aquilo, eu pensei, é isso que eu gosto. Trabalhar com a mão, né? Micromovimentos que tu ajusta todo. E eu pensei, é isso aí. Se tem uma coisa que eu ia gostar de fazer, é isso aí. E aí comecei a estudar, a pesquisar escolas, valores, formas de fazer. E submetendo ao Senhor na palavra. E comecei a, né, de tempo em tempo, Senhor, né, me mostra tua vontade, né? E a minha vontade começou a ficar muito forte para a osteopatia. Eu não conseguia ver outra coisa, eu só enxergava a osteopatia. E aí, irmãos, passou 1 ano e Deus não me falava nada. E eu sempre colocando e submetendo a Ele, e Ele não me falava nada. Passou 2 anos e eu comecei a estranhar que Deus não me falava nada. E o Espírito Santo já começou a trabalhar comigo, que se Deus não estava falando, poderia ser que Ele tinha outra coisa para a minha vida. E aí começou a cair a ficha de que Deus me levaria para outra direção, e não para a osteopatia. E aquilo começou a doer. E eu comecei a deixar Deus, o Espírito Santo, trabalhar aquilo na minha vida. E um dia, nesse meu tempo, que eu gosto de separar com Ele ali na palavra, eu disse, tá bom, Senhor, estou entendendo. Estou entendendo que talvez tu tenha outra coisa para a minha vida. Mas, então me mostra o que tu tem. Eu entrego a osteopatia para ti. Mas então me mostra o que tu tem. Não é fácil, né? Não é fácil entregar o nosso Isaac. Não é fácil. Eu entreguei, porque naquela altura já era um sonho para mim. E eu entreguei para o Senhor, eu disse, mas então me mostra o que tu tem para mim. E quando eu entreguei, naquele mesmo dia, eu estava lendo o Antigo Testamento, eu não sei dizer para vocês onde é que estava, porque eu fiquei muito mexida com aquilo que Deus me mostrou, muito bagunçada, assim, que eu não lembro onde é que estava. Mas lá no Antigo Testamento, Deus falou comigo um texto que falava sobre o quadril, e ele me trouxe situações com mulheres na minha mente, de forma que eu não tive dúvidas, e ficou muito claro para mim que ele disse fisioterapia pélvica. E aí, irmãos do céu, quando a tua vontade é uma e a vontade do Senhor é outra, meu Deus. Deu uma colisão ali naquele tempo com Deus, porque eu fiquei muito agitada. Eu senti, sem exagero, náuseas e ânsia de vômito. Porque a minha vontade era uma, e Deus me veio com uma vontade, era a última das últimas coisas da lista que eu faria, com certeza. Eu nem tive isso na faculdade, eu pensava, nossa, não precisava ter isso não faz falta nenhuma, trabalhar com bexiga e coisa de... Né, não tem nada a ver comigo isso, né? Ainda bem que tem gente que gosta disso, né? Mas eu, nada a ver comigo. E quando Deus falou aquilo e me trouxe uma convicção que eu não tive dúvida, eu levei 2 dias para processar aquilo. 2 dias. Foi muito forte, a vontade de Deus não tinha nada a ver com a minha. 2 dias processando aquilo para eu conseguir desfrutar da paz de Deus, que já estava dentro de mim, mas eu não estava conseguindo desfrutar daquilo. E o Estevão logo teve paz, e não é fácil obedecer. Não é fácil. A gente tem que confiar naquela palavra, naquela direção, e a gente tem que dar passos em direção a isso. Mesmo sem sentir vontade, porque eu não tive vontade nenhuma, bem pelo contrário. Comecei a pesquisar as escolas, Deus começou a abrir todas as portas, né? E eu fui, né? 1 ano presencialmente lá para Porto Alegre,
sem vontade nenhuma. Sem vontade nenhuma. Eu só tinha a palavra, a direção e a obediência. Quando eu cheguei lá sem vontade nenhuma, eu disse, Deus, a primeira porta que eu vi era da osteopatia. Eu disse, Deus disse, lá em cima, terceiro andar. Lá em cima que eu tenho para ti. Eu disse, Deus, pelo menos, faz eu gostar de estudar desse negócio, porque não é fácil obedecer. Subi lá em cima e é muito difícil. Mas eu só tinha uma palavra e a direção de Deus. Foi um ano que não foi fácil. Eu não ia com alegria, assim, de, nossa, que vontade de ir. Mas eu ia com a convicção de que eu estava no caminho certo. Eu comecei a atender mulheres com perda urinária, com perda fecal, com problema na intimidade do casal, porque a gente trabalha para botar as coisas em ordem e funcionar direitinho. E quando eu comecei a receber essas mulheres e elas começaram a abrir o coração, porque são pessoas sofridas, são pessoas que às vezes começam a ficar mais enclausuradas dentro de casa, porque elas têm muito constrangimento de sair nessa condição. O casamento indo por água abaixo, porque não funciona essa parte. E quando eu comecei a ver o resultado disso, para resumir, quando eu comecei a ver o resultado disso e o que isso causava nas pessoas, e elas abrem, elas falam, e a gente escuta, e a gente pode ir muito além da fisioterapia pélvica. Eu disse, agora estou começando a entender por que tu me colocou aqui. E tem a ver com propósito. Não tem a ver com função, com profissão, somente. Tem a ver com propósito. Mas eu só entendi isso depois. Depois que eu dei o passo, depois que eu obedeci, depois que eu chorei muito, eu não entendia, mas depois eu comecei a entender. Então, muitas vezes é assim. O Senhor nos mostra, a gente precisa ter um passo de confiar nele, de obedecer, e nem sempre na hora a gente vai entender tudo, porque a gente enxerga só até ali, Deus enxerga lá na frente. A gente precisa confiar e obedecer, porque talvez só depois vai fazer sentido. Primeiro é um passo de fé e de obediência. E a última coisa que eu queria falar para vocês. Por isso que o caminho é apertado, estreito é a porta, e poucos se acertam com ela, porque é difícil. É difícil. A gente quer, às vezes, garantias. Não, mas então, Senhor, tu me fala como é que vai ser, me dá garantia que vai dar tudo certo, que vai... Não. A obediência, ela é diferente, né? E ela vem primeiro. A última coisa que eu queria falar, bem encerrando mesmo, fazem 15 anos que a gente trabalha com crianças e juniores, enfim. Um dia eu fui perguntar para Deus qual é que era a vontade dele, o que ele queria que eu fizesse no reino para ajudar. Ele disse, cuida das minhas crianças. Eu queria trabalhar com crianças? Não. Era a última coisa que eu ia escolher. Não que seja a última, né? Mas, enfim, era outra faixa etária que eu ia escolher. E então fazem mais de 15 anos que a gente tem célula lá em casa. Trabalhou com o cultinho um tempo, agora recentemente o Joade. E eu estou conversando com Deus, e ele ainda não disse que para com isso e vai para outra faixa etária. E enquanto ele não diz, a gente permanece. Mas não era a faixa etária que eu ia escolher. Mas eu orei e eu pedi para ele, o que tu tem para mim? Irmãos, quando a gente pede, a gente tem que estar preparado para ouvir. Porque nem sempre vai vir de acordo com a tua vontade. No meu caso, normalmente não é. Mas aí a gente vai vendo que a gente cada vez mais tem a ver com ele. Cada vez mais tem a ver que a vontade dele cresça e permaneça nas nossas vidas e menos a nossa. Cada vez mais a gente vai vendo que para a gente andar no reino, a gente vive como se já tivesse morrido. Porque é a vontade dele que prevalece, é a vontade dele que importa. É ele, não é nós. A gente só entende e obedece e faz. E depois a gente vai entendendo melhor. Pelo menos comigo, ele tem me ensinado assim. Né? E essa disposição de obedecer, ela nos posiciona para ouvir a Deus. É quando ele diz não, e eu posso dizer sim. Eu obedeço. Eu me rendo, eu renuncio a minha,
para fazer a tua. Não é fácil dizer sim quando Deus te diz não. Eu já podia escrever, acho que um livro de tanto não, mas, enfim, a gente vai aprendendo, né? Vai doendo menos com o tempo. Vai doendo menos. Mas a gente reconhece que vale a pena. Hoje eu concordo com o Senhor. Obrigado. Hoje eu consigo dizer obrigado, porque tu me ajudou a obedecer. Quantas vezes eu tive vontade de correr quando eu tinha que ir para Porto Alegre, fazer uma coisa que eu não queria. Mas hoje eu consigo te agradecer por ter. Tu me ajudou a obedecer, como a Bel falou no começo. Que o Senhor nos ajude a obedecer, porque não é fácil, e Ele sabe que não é fácil. Por isso que Ele colocou o Espírito Santo para nos ajudar. Então, vale a pena pagar o preço. E só para encerrar, de novo, aquele versículo de Mateus 16, 24, se puder colocar só para encerrar mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tem mais, mas não é fácil, irmãos. Mas a gente reconhece que vale a pena. Que é o único caminho. É estreito, apertado, mas é o único que conduz para a vida. Então, vale a pena. Vale a pena. Amém? E quando tudo isso vem com satisfação em obedecer. A nossa impressão da nossa carne, muitas vezes, é de, poxa, é ruim, é algo penoso. Mas quando eu entendo tudo isso, a satisfação e o prazer em estar alinhado com o propósito do Pai, satisfatório por demais. Queridos, né, assim a gente ainda acredita ter uns minutinhos, esse cronômetro aqui começou desde o início do culto. Né? Mas eu queria agora te incentivar a tu vir aqui, né, para honrar o Senhor até mesmo, e tu expressar como tu te relaciona com Ele, como tu fala com Ele, como Ele fala contigo, como vocês se relacionam. Isso sem dúvida, queridos. Pode ver, a minha forma, né, em algumas coisas é parecida, outras formas é completamente diferente da minha esposa, e com certeza nós vamos ter mais formas aqui de expressão. E gostaria de te convidar para vir aqui, te expressar. Quem gostaria de expressar e abençoar a igreja e honrar o Senhor com isso também? Aí eu não vou ficar frustrado, não é coisa minha, tudo certo, se não quiser. Mas eu acho que seria muito importante. Bom dia a todos. Eu queria compartilhar, para mim é muito parecido com o que a Ellen comentou, que é a questão do momento pessoal, o momento da leitura, quando não tem ninguém em casa, quando eu posso orar, eu posso ler. E eu quero estimular essa questão de busca assim, pessoal com Deus. Às vezes, a gente tem falado em pequenos grupos e coisas assim, que a gente espera muito, uma visão antiga, às vezes, de um sacerdote que vem aqui na frente e vai ser o intermediador entre tu e Deus. E ele vai falar aqui e vai revelar para vocês o que vocês querem ouvir. E isso é uma visão que não é da palavra, né? É a gente, pessoal, com Deus, tendo um relacionamento sozinho, né? Em casa, ou no trabalho, em outro momento de intervalo. E da gente ter essa busca, esse momento. Eu imagino que a maioria de todos aqui, se falassem que a pessoa mais poderosa da Terra quisesse ter um momento com vocês, uma janta, um almoço, vocês iam sair do lugar onde vocês estão e vocês iriam até lá falar com essa pessoa, porque ela poderia oferecer para vocês sonhos, poderia oferecer para vocês cura, remédios, seja qualquer coisa. E a gente tem a todo momento um Deus todo-poderoso que tem amor, que tem misericórdia com a gente, que tem paixão, mesmo a gente sem merecer, e a gente tem disponível isso 24 horas por dia. Nem sempre precisa ser um momento longo, às vezes pode ser curto,
a gente tem disponível 24 horas. E a palavra diz que ele tem ciúmes da gente. E para mim é forte essa palavra, né? E Deus pode falar por impressões, por outras pessoas, né? Mas a Bíblia fala que a palavra é viva, ela é eficaz, ela atravessa a alma e o espírito. E quando a gente lê, a gente se vê ali naquele texto. A gente consegue aplicar isso na nossa vida. Não é só um livro simples, é uma coisa viva, né? Então, para mim, eu tenho tentado buscar mais e Deus fala pela palavra, resposta à oração, às vezes até numa música, né? Tem tanta coisa que Deus pode falar. Deus é Senhor e pode fazer o que Ele quiser, né? Então, queria compartilhar, porque a gente fala às vezes que no culto a gente não tem espaço para compartilhar, né? A gente estava falando ontem sobre isso, não, é uma coisa engessada muitas vezes. A gente vai lá, ouve a mensagem, tem o louvor e a gente vai para casa. Mas hoje está aberto, então nós não podemos reclamar que não tem oportunidade, né? Então, eu queria compartilhar isso, espero que mais alguém fale alguma coisa. Bom, a gente tem a oportunidade, a gente fala, né? Assim, todos que vierem aqui provavelmente vão falar que é a palavra que mais fala com a gente. Sim, exatamente, porque é a palavra de Cristo, do Senhor, e ela vai falar com a gente sempre quando a gente abrir ela e tá com o coração aberto. Mas, ultimamente, o que tem falado muito com a gente lá em casa é sentar na mesa com o irmão. Sentar na mesa com pessoas e ter comunhão com elas. Isso tem mudado a forma de como a gente vê as escrituras, muitas vezes. Então, quero incentivar vocês também a isso, a ter tempos com irmãos na mesa ou na roda de chimarrão, mas que seja voltado para as escrituras, porque a expressão de Cristo na vida de alguém pode mudar muitas vezes aquilo que nós construímos e pensamos há muitos anos. E às vezes, através de uma expressão de Cristo na vida de alguém, a respeito da Escritura, pode mudar isso e, transformar a nossa vida, porque a gente vai ver a expressão de Cristo e cada vez que a gente vê a expressão de Cristo, a gente é transformado por Ele, né? Então, eu quero incentivar isso também. O microfone continua aberto, por favor. Tem tanto testemunho, né? Ainda quinta agora a gente conseguiu estar junto de novo, né? Com os irmãos lá que se reúnem na casa do Abel e da Bárbara. Também tem tantos testemunhos e de como, né? A gente, cada um se relaciona com o Espírito Santo. É importante, irmãos, também compartilhar isso aqui, por favor. Né, podem chegar aí, né, e com certeza os demais irmãos também. Mas seria muito importante, queridos. O Mateus falou algo bem interessante, né? Muitas vezes a gente não tem como pensar, expressar diferente, né? O encontro, né? Mas tempo especial hoje para estar compartilhando. Sei que de vez em quando precisa um pouco mais de coragem. Vamos lá. Oi, gente. A turma que me conhece mais sabe que Deus fala muito comigo pela natureza. Pelas coisinhas simples que eu vejo a grandeza de Deus. E falando da palavra que a gente lê, da devoção que a gente faz, para mim é muito interessante que eu vejo uma coisinha ali e me alegro com aquilo e vejo a grandeza de Deus. E de noite, quando eu vou fazer a meditação confirma. Tá? São coisinhas simples, mas Deus diz, tu viu aquilo, tu passou batido, né, Loli? Mas de noite Deus confirma. Amém? Amém, irmãos.
Deus fala, né, somente pela palavra, louvor, mas eu tenho há muito tempo orado para Deus para ser sensível à voz de Deus. E tenho experimentado isso, Deus falando para mim, coisinhas assim, né, eu já compartilhei com alguns, mas quando eu vou no Unidão, né, eu de carro, geralmente eu vou a pé, mas se eu vou de carro, difícil estacionar, mas eu já vou orando. Ou outro lugar, Deus, eu quero deixa um lugarzinho para me estacionar. Quando eu vou no dentista também. Aí, um dia, né, esperando atravessar a avenida ali, daí olhando assim, ai, não tem nenhuma vaga. Nós fui até o portão e saiu um. E várias vezes eu escutei a voz de Deus, ó, eu abri essa vaga para ti. Outra vez, anos atrás, quando o Elias foi estudar em Bauru, com 17 anos, né? Para mim, o Mateus, acho que Deus já foi trabalhando mais no meu coração, mas o Elias como o primeiro, e eu sempre dizia, que bom que eu tenho um menino, né? Porque menino casa mais tarde, né? Vai ficar mais tempo em casa, né? E daí, com 17 anos, ele vai embora. E eu lutando ali, falando com Deus, né? E Deus disse assim, Andréia, até aqui tu cuidou dele. Agora eu vou cuidar dele. Eu sou o pai dele. Eu vou cuidar dele lá. Não te preocupa. Sabe? E é tão bom isso, sabe? Ouvir isso de Deus. Sabe? Te traz alegria, te traz paz, te traz consolo. Tá? Era isso. Bom, a gente tem visto a multiforme forma de expressão do Espírito Santo, né? Então eu creio, com certeza, haver mais maneiras, né, de que o Espírito Santo se relaciona. Isso é tão importante, irmã, tu expressar isso para edificar. Por favor. Bom dia, irmãos. Geralmente Deus fala comigo me dando sustos, fortes sustos. Esses dias eu estava em casa um sábado à tarde e eu estava finalizando um trabalho e eu me lembrei que o Luca tinha me dito que ele ia para Estocolmo, a capital. Era 2 horas de onde ele estava. E aí eu vou dizer um negócio aqui, por favor, não me julguem, não me condenem. Mas eu rastreio ele. Eu sei exatamente o lugar e a hora e o percurso que ele faz o tempo todo. E ele sabe disso. Mas aí eu às 2 da tarde aqui, eu me dou conta disso. E eu olho ali, ele está caminhando, daí eu entro no Google Street, olho lá a rua, nossa, que bonito, que legal. E tal, e estou ali. Mas daí de repente me deu um clique. 2 da tarde aqui, 6 da tarde em Estocolmo. Inverno, escuro. Esse cara está na rua essa hora. O que ele está fazendo? E aí eu olho ali e eu vejo ele caminhando de um lado para o outro, indo ali. Daí eu olho lá, nossa, é bonito, mas é noite lá. Eu olho ali, eu procurei câmera em tempo real, Estocolmo. Era noite, frio. Deus, assim, Deus. E me deu uma angústia, eu comecei a orar. Eu comecei a orar e comecei a clamar e ele não saía do lugar, ia, voltava. E eu pensei, ele deve estar bem, eu não vou chamar ele. E daí ele vai ficar bravo comigo, eu não vou chamar. E eu continuei orando e dei um tempo. Daí passou 1 hora, eu olhei lá, ele ainda estava por ali. Continuei orando, passou mais um tempinho. Daí era 7 da noite lá. Aí eu vi que ele se movimentou. E aí ele estava indo em direção à estação de trem. Aí eu mandei para ele assim, quando ele parou assim o sinal, eu disse assim, aí cara,
já está de volta? Eu sabendo que não. Aí ele disse assim, não, estou na estação. Ah, é? Filma para mim em volta aí. Porque o que eu fiz? Eu caí na bobagem de pesquisar sobre a estação. E caiu uma imagem não muito boa. Filma para mim em volta aí, dizendo por que tu quer saber? Eu disse, só para saber como é que é aí. Dele filmou, não tinha ninguém. Dizem, tu tá sozinho aí, cara? Dele assim, não, pai. Eu não posso filmar as pessoas aqui. Lá funciona. A lei de proteção de dados funciona. Se alguém for filmado sem autorização, lá é pepino. Então ele filmou assim e ele disse assim, daqui a 1 hora eu tô pegando o trem. Era 7 horas, às 8 ele pegava o trem. E eu aí, aqui em Três Coroas era umas 5 horas, eu vou dar uma caminhada, 4h30, 5 horas, eu vou dar uma caminhada. Quando eu cheguei em casa, era umas 6h30, eu olhei, 7 horas da noite, eu olhei, ele estava no apartamento. Eu liguei, a mãe dele ligou para ela, disse, Grace, liga lá. Daí ele falou, perguntou como é que foi o dia, o que ele fez, o que ele não fez e tal. Aí eu liguei, daí ele sempre passa para mim. Daí, cara, me conta aí, onde é que tu teve? Os lugares que tu teve. E ele foi contando e tal. E daí ele disse assim, então tá, cara, dorme bem, boa noite, Deus te abençoe. Eu disse, pai, deixa eu te dizer um negócio. Eu estava na estação do trem e de repente tem um homem alcoolizado do meu lado, chorando, alcoolizado. E aquele cara começou a abrir a vida dele para mim. E aquele cara começou a contar que ele perdeu tudo na vida, ele por conta de jogo. Ele era viciado em jogo, ele perdeu os filhos, perdeu a mulher e perdeu a casa, ele vivia na rua. E eu comecei a falar de Jesus para aquele cara. Eu comecei a ministrar Jesus. E eu disse que Jesus podia restaurar tudo na vida dele. E daí ele disse assim, de repente vem uma mulher do nada, uma sueca. Vem do nada, assim, diz assim, onde é que tu quer ir? Eu quero ir para Orebro. Tu tá no lugar errado, não é aqui. Não, mas o bilhete está dizendo aqui, sim, mas hoje mudou. Tu tem que ir lá no tal lugar, porque senão tu vai perder o trem. Não é aqui. Aí a mulher foi embora e o cara do lado, o alcoolizado, disse assim, qual que é a chance, a probabilidade de que o que tu está falando para mim é verdade? De que o que tu está me dizendo é real e de que esse Deus existe bom? Tu acabou de ver uma mulher aqui. Não é para eu estar aqui. O meu bilhete está errado. Não é para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Deus me colocou aqui, cara, por tua causa. E aí o cara começou a chorar e disse assim, não, eu vou procurar esse Deus. Eu vou procurar esse Senhor. Claro que eu, como pai, Deus, tu me testa. Mas assim, eu louvei a Deus, porque uma experiência dessa, eu pensei assim, nossa, no outro lado do mundo, cara, testemunhando do Senhor. Mas ali, às 2h da tarde, Deus me desperta. Eu fiquei um tempo orando, para que Deus, de fato, cumprisse o propósito e fizesse a vontade dele. Amém? Bom dia, na paz, irmãos. Sou membro dessa igreja porque também pertenço ao reino do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do pastor aqui, uma pessoa que eu amo há muito tempo. O irmão ali também, e outros tantos aí, não vamos citar nomes para a gente não se perder. Mas eu quero contribuir, sim. Hoje de manhã eu acordei dizendo, Senhor, acordei com vontade de comer o maná de hoje, desse dia. Que as águas santas do teu trono matassem a minha sede e a minha fome. Chegando aqui, ouvi testemunhos, ouvi da esposa do irmão, ouvi do irmão que acabou de falar. Eu quero contribuir um pouco, dizendo que essa promessa de intimidade já existe desde o princípio e foi derramado sobre nós, que se chama Espírito Santo. Em outras seitas se chama de adivinhação, nós falamos em profetização. Né? Quero contribuir do livro de Joel, onde esclarece a intimidade e aquilo que viria sobre nós. Joel, capítulo 2, 28 e 29, vou ler para vocês, que diz assim, então, depois desses eventos, derramarei o meu ruach, Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos,
e os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época derramarei o meu espírito naqueles dias. Então creiam que essa intimidade é dessa promessa que Deus disse que o espírito dele estaria sobre nós. Quero que Deus abençoe o dia de cada um e a semana de todos também. Foi muito bom ver essa igreja novamente reunida. E como Paulo disse, como é bom que nós cresçamos em graça e conhecimento. E é por isso que serve o corpo, um fortalecendo o outro para a glória do reino. Amém?